povo querido! Dessa vez a gente vai fazer um vídeo diferente. Nós vamos falar hoje de métodos. O que são os métodos? Bom, quando a gente começa a estudar o tarô, e até muitos cursos de tarô abordam só o significado e a simbologia das cartas. Mas é muito importante que a gente compreenda, entenda e estude também os métodos de tiragem, ok? Métodos de tiragem, eles são métodos para que você dê a interpretação correta de cada arcano. Vocês conhecem, algumas pessoas aí, eu tenho certeza que estão me vendo, né, agora, conhecem o tarô e sabem que cada arcano tem seu significado, mas que, dependendo do local onde essas cartas caem, essa carta cai, o seu significado vai sofrer uma adaptação, tá? Então, por exemplo, se você tem a carta, vamos pegar um exemplo da morte, a carta da morte. A carta da morte, ela simboliza uma finalização, uma transformação. Essa transformação, ela vai além das nossas vontades, ok? A morte, ela tá aí pra todo mundo e todo mundo um dia vai morrer. Então, quando ela cai numa posição de positivo, por exemplo, ela pode simbolizar o fim de uma situação dolorosa, o fim de uma situação limitadora, ou até mesmo uma compreensão, uma conscientização de que, de repente, o fim de uma situação é uma libertação, ok? Então você vai interpretar, você vai dizer para a pessoa, olha, a morte aqui ela está dizendo que vai haver uma finalização, ou está tendo uma finalização, ou a situação é de fim, mas é um fim libertador. E aí depende da pergunta, depende de tudo, de várias questões. Por isso também muito importante que a pessoa, que o consulente faça para você, formule uma pergunta muito bem formulada. Ela precisa te dar elementos, a gente não é adivinho, a gente é tarólogo, e tarólogo precisa de uma pergunta para que possa dar a interpretação correta numa tiragem. Agora, se a morte cai, por exemplo, no negativo, pode significar uma falta de compreensão do fim de alguma situação, né? Da transformação de uma situação. Pode ser que o consulente não esteja conseguindo assimilar muito bem essa finalização. Ou pode significar um fim doloroso de alguma situação que o consulente não quer que morra. E isso é muito comum na vida da gente, né? A gente não gosta de deixar morrer as coisas, a gente se apega, mas a gente, como bruxo, a gente tem que entender que, né, a morte vem para todos. E existem situações que a gente morre a cada dia. Agora, por exemplo, se a morte cai numa posição de conselho, olha como ela vai mudar o seu significado, né? Na verdade, o seu significado não, mas o enfoque que a gente dá para esse significado. Numa situação, numa posição de conselho, a morte, você vai ter que fazer a leitura assim: morra, mate, você precisa se transformar, você precisa matar certos aspectos dentro de você. Você precisa deixar morrer aquilo que precisa morrer. Não se apegue. Acabe com uma situação. Ponha um ponto final. Termine um relacionamento. Saia de um emprego. Deixe de agir dessa forma. Abandone esse hábito. Viu como muda? Pois é. Os métodos, gente, tem muitos métodos, tá? Existem métodos que são mais simplificados, assim como o método Peladan. Existe também um método da Cruz Celta, que é muito conhecido, é muito difundido, que já é um método mais elaborado, mais profundo. Então, os métodos de tiragem, eles não mudam o significado da carta, mas o que muda é o enfoque que você vai dar para o significado daquela carta, compreende? Os métodos nesse passo, eles são o norte. Eles é que vão te dizer quando que um arcano ele tá atuante, quando ele não tá atuante, quando ele vai trazer frutos bons ou frutos não tão bons, que atitudes você deve tomar. Muita gente também comenta das cartas na posição invertida ou, né, ao contrário, assim. Gente, eu particularmente não utilizo esse tipo de sistemática. Por quê? Porque eu acho que os métodos já me dão o norte que eu preciso, né? Se a carta tá de cabeça para baixo, é simplesmente porque eu embaralhei assim, né? Na verdade, eu não falo assim, tá de cabeça para baixo é negativo, tá de cabeça para cima é positivo. Isso para mim não tem menor importância.
O que importa pra mim é o lugar onde ela cai. E o lugar significa dentro daquela tiragem, onde vocês viram no método Peladan, por exemplo, tem 1, 2, 3, 4, 5, dentro daquele número, né, naquele local, naquela disposição, é o local onde ela caiu. Então ali é que ela vai dar um enfoque. Então ela saiu ali no conselho, eu tenho que dar um enfoque de conselho. Se ela saiu no resultado, significa a conclusão daquela situação. Se ela saiu no positivo, pode significar que são os frutos positivos que eu vou auferir, ou pode significar uma carta que está atuante naquele momento, uma carta que está acontecendo, algo que está influenciando naquele momento. E no negativo, pode significar os frutos negativos daquela carta, mas pode significar também aquilo que não está atuando, aquilo que está meio roda presa. Uma coisa importante também é que vocês percebam, e vocês vão notar isso a partir do momento que vocês começarem a jogar e a interpretar o tarô, é que para cada pergunta existe um método mais apropriado, né? Se a pessoa está perguntando, por exemplo, ela está querendo mais um aconselhamento, você vai ter um método que se encaixa naquilo. Agora, se ela está querendo realmente saber o que pode se descortinar para ela, você vai encontrar um método que se adequa àquela pergunta. E aí, gente, tem muitos métodos, né, que vocês vão conhecendo na internet, tem muita coisa legal, né? Tem muita coisa ruim também, mas tem bastante coisa legal para vocês irem treinando os métodos. Procurem começar por métodos mais simples, como o Peladan, mas depois vão aprofundando, né? Vão buscando métodos mais complexos, mais elaborados, porque isso é muito legal. Vocês vão perceber que com o tempo, né? Com o treino do tarô, vocês mesmos é que vão elaborar os métodos de vocês, tá? Eu quero apresentar aqui pra vocês, então, vocês vão ver que vai ficar um pouquinho diferente o vídeo. Eu quero apresentar para vocês, então, um método que eu desenvolvi, e é um método muito legal para a gente perguntar coisas sobre a nossa espiritualidade, né? Principalmente, que está muito voltado ao nosso caminho mágico, né? Ao nosso caminho pagão. Eu desenvolvi alguns métodos, eu tenho mais que um método desenvolvido que enfoca exatamente a nossa vida mágica e espiritual, que é voltado ao autoconhecimento e acesso aos mistérios dos antigos. Então, assim, vou apresentar um pra vocês agora, tá? Espero que vocês gostem e que treinem, né? Utilizem esse método e entendam o tarô realmente como uma ferramenta de acesso à linguagem dos deuses. Ele é uma forma de interpretação dessa linguagem e ele é também um oráculo maravilhoso pra gente buscar o autoconhecimento e para acessar os mistérios dos antigos. Ok? E é isso, gente. Um beijo pra vocês. Curtam aí o método que eu formulei. Bom, pessoal, agora vocês vão ficar aqui com as minhas mãozinhas pra gente aprender esse método, que é um método bem simples, tá? É um método bem simples para quem, especialmente para quem tá no período de dedicação, para quem tá trilhando o caminho solitário, também é bem legal, para tirar algumas dúvidas da gente. E eu espero que vocês gostem, tá? Eu pretendo vir aqui e trazer outros métodos também, que eu acabei desenvolvendo com o tempo. Vamos ver como é que foi. Bom, eu acho um pouco difícil falar pra vocês, explicar como jogar, porque eu não sei o nível das pessoas que vão ver esse vídeo. Eu não sei se elas têm um conhecimento mais aprofundado dos métodos de leitura, da leitura do tarô em si. Especialmente porque eu gosto muito de fazer uma leitura do tarô voltado bastante para as nossas questões, para as questões do paganismo, da bruxaria. Mas vamos ver, né? Vamos tentar. Espero que vocês treinem aí em casa esse método e qualquer dúvida, meu e-mail tá aparecendo para vocês. Vocês mandem e-mail para mim que eu ajudo vocês a interpretar, ok? Bom, então vamos lá. Então, a primeira coisa que vocês têm que fazer quando vocês vão jogar o tarô é usar uma toalha, um lugar apropriado para fazer a leitura, né? Eu gosto de um pano preto, até um pano vermelho eu gosto também. Então vocês vão pegar o seu tarozinho, tá? Vão embaralhar as cartinhas. Eu vou fazer uma jogada aqui baseado nesse método, mas de uma forma aleatória, tá? Fingindo que estou jogando. E não é uma jogada verdadeira, obviamente, mas dá para vocês terem uma ideia de como que eu interpreto. Eu vou utilizar para esse método tanto arcanos maiores como arcanos menores.
Mas aí fica a critério de vocês, se vocês gostam, tem muita gente que gosta de jogar ou só consegue jogar com os arcanos menores, quer dizer, maiores. Dá também, tá? Mas eu gosto de jogar com todos, ou às vezes eu uso o sistema europeu de jogar os maiores, depois colocar os menores, e assim vai. Mas fica a critério de vocês, vocês podem escolher. Então, depois de embaralhar as cartas, vocês vão pegar e vão cortar. Ah, corto pra direita, pra esquerda, como é que eu faço? A critério de vocês, eu acho que isso é uma coisa também que vai muito da pessoa, que tá jogando o tarô, né? Do tarólogo em si, enfim. Corta, coloca o outro em cima e começa a dispor as cartas. Aqui. Vou tentar colocar de uma maneira bem... que dê pra vocês verem mais ou menos. Então, essa primeira carta, ela vai ficar no centro, tá? Eu chamo essa jogada de jogada do círculo. Vocês já vão entender por quê. Então, essa coloca no centro, aí vem pra cá, aqui. Não vai dar pra vocês verem muito bem, porque a câmera não consegue pegar tudo, mas a gente dá um jeitinho. Aqui, aqui e aqui, tá? E aí a gente começa a interpretar. Bom, por que eu chamei essa jogada de jogada do círculo, tá? Na verdade não tem um nome específico, eu chamo ela de jogada do círculo. Porque, se vocês forem analisar, não vai dar pra vocês verem bem essa carta aqui, tá? Mas eu mostro pra vocês no decorrer da jogada. Bom, essas 4 cartas aqui, que eu comecei com essa, depois eu vim pra cá, depois pra cá e depois pra cá, elas vão simbolizar os 4 elementos, os 4 quadrantes, formando um círculo, tá? A carta do meio, ela vai simbolizar a quinta essência, o quinto elemento, tá? A carta da esquerda vai simbolizar a voz da deusa e a carta da direita, a voz do deus. Então, para que tipo de pergunta serve esse método? Esse método serve para questões ligadas ao nosso caminho mágico. Como? De que forma? Bom, no finalzinho vai aparecer uma telinha para vocês com o significado de cada uma dessas casas para vocês saberem. Mas em linhas gerais, como é que funciona? A carta do quinto elemento é a carta que fica no centro do círculo, porque no centro do círculo que fica o quinto elemento. Geralmente os altares, eles são montados no centro do círculo. Ok, alguns grupos, algumas pessoas colocam no norte. Eu não coloco, às vezes eu coloco até por falta de espaço, tá? Em algum dos quadrantes. Mas, na verdade, o centro do círculo é o coração do círculo. Se você não tem um altar no centro do círculo mágico, com certeza você tem no centro uma fogueira, um caldeirão com fogo, com água, onde você vai fazer os seus feitiços, onde vai ser elevado o cone de poder. É no centro. Porque a partir daqui é que você vai, então, elevar os seus pedidos, tá? Elevar os seus desejos, os seus anseios, as suas curas, para que depois elas se manifestem no físico, ok? Então, essa é a primeira carta. E nessa jogada, essa carta, ela simboliza a sua missão, o seu momento, naquele momento, no seu caminho espiritual. Então, vamos supor que eu esteja jogando para mim, que sou uma dedicada. Então, estou jogando e eu quero saber no que se baseia a minha vida espiritual hoje. O meu caminho espiritual é uma síntese do seu caminho espiritual hoje. É como ele está, são o que pode vir a ser, é o resumo, tá? É a síntese de toda a sua caminhada mágica. Depois que eu joguei essa carta, eu coloquei aqui e depois eu fiz seguindo, né? Norte, leste, sul e oeste. Como se estivesse traçando um círculo. Tô colocando de forma tradicional, até mesmo porque a maioria de vocês, eu acredito, não sei se é a maioria, mas boa parte, vocês colocam assim: norte, terra,
leste, ar, sul, fogo, oeste, água. Então, essas 4 casas, elas vão simbolizar aquilo que você tem que aprender com relação a esses 4 elementos, ok? Norte, terra, o que você tem que aprender a materializar na sua vida? O que você tem que aprender a concretizar na sua vida? É disso que trata o elemento terra. No leste, ar, os seus pensamentos, tá? A sua razão. No sul, o fogo, a sua motivação está inteiramente ligado, todos estão, claro, mas o fogo está muito ligado com as questões espirituais de transformação. Então, qual é a mensagem aqui do fogo para você? O que você tem que transformar na sua vida? O que você tem que motivar? Qual tem que ser a sua motivação? Oeste, água, os seus sentimentos. Como você deve lidar com os seus sentimentos? Então, veja, são 4 cartas que se relacionam com os 4 elementos e que guardam relações de conselho. Então, cada carta que sair aqui vai ser analisado a conduta, a sua conduta e a sua relação com cada um desses 4 elementos. É muito legal vocês fazerem essa jogada e observar o que sai, para vocês de repente fazerem um trabalho em cima desses elementos, ok? Esquerda, aí eu vou para a esquerda. A mensagem, a voz da deusa. O que ela quer dizer para você com relação ao seu caminho espiritual? Vejam, essa jogada é para o seu caminho espiritual. E à direita, Deus, tá? O que o Deus tem para falar para você sobre o seu caminho espiritual? Então, é uma jogada bastante legal de conselho, é uma jogada bastante legal para quem está em dúvidas, para quem precisa de um norte, para quem precisa de uma resposta, de algum esclarecimento, tá? Então, vamos lá, vamos fingir então que eu estou jogando. Eu começo abrindo a carta do 5º elemento. Eu gosto de começar com ela porque ela é uma carta que vai sofrer influência de todas. Então, eu começo com ela, eu dou uma breve introdução já para saber qual é que é. E depois que eu interpretar todas, eu vou voltar nela, tá? Fazendo uma conexão com todas as outras cartas. Bom, a estrela. A estrela é a que rege, então, é a síntese do meu caminho espiritual nesse momento. O que significa isso? Significa, então, que eu, essa pessoa, para quem eu estou jogando fictamente, essa pessoa, tudo gira em torno daquela conexão espiritual dela com a divindade, com os deuses. A estrela é uma carta profundamente espiritual e profundamente ligada à cura. Uma carta ligada à inspiração, o Auen. A inspiração nada mais é do que a sua conexão, a capacidade de você se conectar com o que é divino. Eu gosto muito de falar que é muito interessante, porque essa carta, ela também é a carta dos artistas, das pessoas artísticas, e ela se chama Estrela. Então, é muito interessante, e eu gosto muito de fazer esse paralelo, da gente pensar o seguinte: não é legal quando a gente escuta uma música, a gente vê um filme, uma cena, uma peça de teatro, que toca a gente tão profundamente que a gente chora, a gente fica tocado, e aí a gente diz que aquele artista estava inspirado, que é a cara da estrela, tem tudo a ver com a estrela. E quando a gente vê esse filme, ouve essa música e se sente tocado, de alguma forma se opera ali o processo de cura. De alguma forma, uma música que te remete, algo que te inspira também a concretizar, a fazer outras coisas, isso está muito relacionado à carta da estrela. E dentro do caminho espiritual, a gente poderia relacionar isso com N coisas, a deusa estrela, a gente poderia relacionar com a própria cura espiritual. Então, resumidamente, tá, gente? Não dá pra eu fazer aqui uma leitura verdadeira, senão vai ficar 2 horas aqui falando pra vocês. Mas é uma carta muito bonita pra estar na síntese de uma espiritualidade, tá? Segura a mão, por enquanto é isso. A gente vai pro norte. Norte. 3 de copas. 3 de copas é uma carta muito bonita. E eu acho muito bacana porque eu gosto muito de relacionar ela com os sabás, com os festejos. Se vocês analisarem bem essa carta aqui, elas são 3 mulheres
levantando 3 taças, aí você pode ver, não sei se vai dar pra vocês verem que tem uma abóbora, tem várias frutas, uma outra tá segurando um cacho de uva e tal. Essa carta eu gosto muito de falar sobre o sabá, sobre o festejo. O 3 de copas, ele fala muito da gente estar junto das pessoas que a gente ama, das pessoas que a gente gosta, celebrando uma vitória, celebrando mais um ciclo, celebrando uma conquista. E o sabá também nada mais é do que isso, né? Agora vamos fazer a relação. O 3 de copas saiu no norte, que tem a ver com terra, que tem a ver com concretização. O que essa pessoa precisa concretizar? De repente, essa pessoa, ela tá precisando materializar na vida dela exatamente essa relação com outras pessoas, com outras pessoas do seu círculo, do seu coven, da sua tradição. De repente é uma pessoa que tem dificuldade de materializar isso, ou ela tem dificuldade de materializar os ciclos na vida dela. Ela tem que concretizar isso, ela tem que materializar. Não basta só ela trilhar um caminho espiritual ligado a sabás, a festividades, se ela não consegue trazer isso para a vida material dela, para o dia a dia dela, que é o que trata a Terra. Então ela tem que trazer a celebração de todos os ciclos de vida, morte e vida que a gente celebra no sabás, no dia a dia dela. Essa é a mensagem que eu daria para uma pessoa que tira essa carta no norte. Então eu vou para o leste. O ar, tá? Os pensamentos dessa pessoa. O louco. Eu diria que essa pessoa, ela precisa, ela tem muita ânsia, né? Ela tem um pensamento de liberdade muito grande. Ela tem um pensamento de se jogar, de buscar fazer as coisas que a alma dela se propõe. Só que ela precisa tomar um pouquinho de cuidado. Talvez ela precise organizar melhor os pensamentos dela. Talvez aquilo que ela racionalize, talvez viaje um pouco na batatinha, talvez precise um pouquinho mais de pé no chão nos seus pensamentos, né? Talvez ela tenha que buscar, dentro do seu racionalismo, afastar um pouco o racionalismo exagerado e deixar se ligar, se levar pelo coração, pela alma, na verdade. Então é algo que teria que ser analisado com mais vagar por ser a carta do louco aqui. Mas em princípio seria isso. Os pensamentos dessa pessoa, de repente ela tá meio que, não louca, né? Mas um pouco assim desvairada, um pouco... Falta um pouco de pé no chão para essa pessoa. Por que eu tô falando isso, gente? Porque essas 4 cartas, como eu falei para vocês, aliás, todas elas, mas especialmente as 4 cartas que marcam os quadrantes, elas guardam relação com conselhos dentro daquele âmbito, do âmbito daquele elemento. Vamos para o sul? Sul, fogo. A força, muito interessante ter saído, até parece uma jogada verdadeira, né? A força no fogo, o que ela tem que transformar, gente? A força é uma carta que está muito ligada ao amor próprio, à força interior. Inclusive é uma carta que eu gosto muito de relacionar com o fogo. Essa pessoa, ela precisa seduzir o seu leão interno. Eu sempre gosto de brincar, mas brincar falando sério, que de repente o grande lance para nós pagãos não é matar o leão por dia, né? Mas é fazer dos leões diários os nossos aliados, né? E aí guarda relação com a sombra, guarda relação com um monte de coisa. Então essa pessoa, ela precisa transformar, ela precisa ter mais amor próprio, ela precisa ter a vontade verdadeira, a vontade espiritual forte. Lhe falta um pouco de vontade, lhe falta um pouco de capacidade de seduzir os seus leões, de se amar. Quando a gente se ama, então, a gente se seduz, a gente se acarinha e aí a gente irradia isso para outras pessoas. Essa carta, olha só que interessante, ela está inteiramente ligada com a carta da estrela aqui, porque a estrela fala muito da cura. Veja que eu já estou voltando para a síntese, já estou fazendo uma análise ampliada. Se todo o caminhar espiritual dela hoje se sintetiza na estrela, que é uma carta profundamente ligada à cura, né? A cura espiritual também, muito forte, aqui tá me confirmando, né? Porque é uma pessoa que entra no caminho espiritual, seja ele qual for, desde que sério, a busca dela vai ter que passar pelos leões, vai ter que passar pelas questões do amor próprio. Então, é realmente um momento de bastante cura para essa pessoa, ok?
Vamos ver os sentimentos. Vamos para o oeste, água. Olha que interessante. 10 de ouros. 10 de ouros, 10 de pentáculo. A carta da família. Olha que interessante. Porque essa carta, olha, vejam que coisa interessante. Essa carta diz que ela precisa resolver questões sentimentais, emocionais com a família dela. Que pode ser tanto a família realmente de sangue, especialmente se a gente está falando até de uma pessoa que seria solitária, quanto uma questão da sua própria família mágica. E olha que interessante, pentáculos é um elemento terra do naipe do tarô, tá? E ele caiu na casa oeste, que é de água. E na casa de terra, norte, saiu o naipe de copas, que as duas cartas, elas vêm me falar coisas parecidas, de relações, tá? Então essa pessoa, ela, de repente, ela precisa muito trabalhar as relações dentro do círculo dela, dentro da família dela. Vejam que interessante. E isso é bastante comum, gente, quando a pessoa ela entra num grupo e de repente ela não é muito bem aceita, porque é muito difícil você entrar num grupo, aquele grupo já, de repente, já tem um monte de gente que está mais tempo, então você se sente meio que intruso ali. Eu já me senti assim em grupos dos quais eu fiz parte. E aí, ou casa ou separa, né? Não tem jeito. Mas é legal isso, porque a pessoa nessa jogada, ela precisa resolver essa questão. E de fato, gente, se a gente se propõe a trabalhar na bruxaria, a fazer parte de um grupo, isso tem que ser resolvido. Seja para você abrir o seu coração, falar com o seu sacerdote, falar com os seus irmãos, seja para você... de repente ver que aquele lugar não é o seu lugar, de repente são grandes amigos, mas que não é pra você, né? A gente tem que entender que às vezes a gente tem grandes amigos na vida, no paganismo, mas que não necessariamente eles fazem parte da nossa família mágica, jamais farão. Eles continuam sendo grandes irmãos que a gente ama, que a gente adora, mas que não necessariamente vai ser do nosso trilhar mágico dentro de uma família. E para uma pessoa que seria solitária, a gente poderia dizer, essa pessoa ela tem grandes curas para viver, para fazer na sua família mesmo. Ela com a família dela. Então é muito legal. Vamos ver a voz da mama, a voz da deusa. Ai, as de copas. Olha só, confirmando muitas coisas aqui, gente. As de copas, a taça, o útero da deusa, né? É o amor, gente, é o amor incondicional, é o amor verdadeiro, é o amor que, nossa, que tudo cria, o útero do qual viemos e para o qual retornaremos. A mensagem da deusa aqui é ame a si mesmo. Olha aqui, confirmando a carta da força, que confirma também a estrela, que confirma a carta da sua família, que também faz relação com o louco, porque quando a gente se ama, a gente organiza a nossa mente, a gente não fica meio com a mente bagunçada. Então a mensagem da deusa é: ame, conecte-se comigo, conecte-se com a energia feminina, né? Eu mandaria a pessoa ir pesquisar sobre o útero sagrado, o oceano primordial, todas essas questões. Vamos para a mensagem do Deus? A torre. Todo mundo faz esse né, quando vê a torre. Muito legal. O Deus aqui, ele vem dizer o que com a torre? Quebre as suas limitações. Saia da torre que você construiu para se proteger. Quando você sair dessa torre que veio para te proteger, você vai resolver as suas questões familiares, você vai resolver as suas questões de amor próprio e, consequentemente, a sua cabecinha vai ficar muito melhor. Então, a mensagem é a deusa vindo aqui dando um carinho, né, falando: ame, busque o amor, porque se você não buscar o amor, cabeças vão rolar. Entendeu, gente? Bom, essa foi uma tirada de mentirinha, tá? Que eu espero que dê pra vocês analisarem, assim, e jogarem, e façam esse jogo em casa. Mandem e-mail pra mim, que eu ajudo vocês a interpretar, se vocês tiverem alguma dúvida, tá bom? Agora vai aparecer pra vocês um diagrama com a descrição de tudo que a gente falou aqui, com a descrição das casas, pra vocês fazerem a jogada.
E na medida do possível eu venho aqui para trazer outros métodos para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Um beijinho e até o próximo vídeo.